Olá, está começando mais um Resenha. Em nosso quadro de entrevista desta semana, a participação do chefe de cozinha, Rony Peterson. Barbacenense conquista título nacional em concurso de beleza. SAS abre processo seletivo. No dia em que Barbacena comemorava seus 227 anos, uma barbacenense brilhava nas passarelas em um concurso nacional de beleza, conquistando mais um título para a cidade. Lara Campos, de apenas 22 anos, representando Minas Gerais, conquistou o título Miss Continente Brasil. O concurso, que teve outras 20 candidatas de vários estados do Brasil, aconteceu de 10 a 14 de agosto, na capital João Pessoa, na Paraíba. Foi a 8ª edição do evento, um verdadeiro show de beleza da mulher brasileira. A barbacenense traz em sua carreira vários títulos: Rainha das Rosas, Miss Barbacena em 2016, em junho deste ano, na cidade de Sete Lagoas, conquistou o título de Miss Minas Gerais Continente. O Brasil já vive mais um período eleitoral. Em Minas Gerais, 9 candidatos concorrem à vaga de governo do estado. 15 pessoas pleiteiam as 2 vagas no Senado Federal. 1.305 candidatos a deputado estadual. 849 disputam vagas a deputado federal. Para a presidência da República, são 13 candidatos. Desde a última quinta-feira, dia 16, os partidos estão autorizados a fazerem carreatas, a distribuírem materiais gráficos e a fazerem propaganda eleitoral pela internet. A propaganda na imprensa escrita também está liberada, com delimitação de espaço e quantidade. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV terá início no dia 31 de agosto. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena, a APAE, promove a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28. A abertura oficial será com a 10ª caminhada da APAE, nesta terça-feira, 21, saindo às 9 horas da manhã da Praça do Rosário, área central da cidade. Nos demais dias, há atividades internas, com mostras de trabalhos, apresentação musical, palestras e roda de conversa. Vejam a seguir: Barbacena tem representante no Conselho Estadual de Juventude. Alto Rio Doce promove Festival de Gastronomia. O sistema de saúde do município de Barbacena terá um importante reforço em sua área de atenção primária. A cidade terá 2 novas equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Assim, Barbacena passa a contar com 5 equipes do NASF. A conquista veio com a publicação da Portaria 2273 do Ministério da Saúde. É fruto de um projeto apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais, a CESAPS. O NASF tem diversas especialidades de profissionais, como nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, assistente social e fonoaudiólogo. A cidade de Barbacena passou a ter representante no Conselho Estadual de Juventude, o SEJUV, por Endel Cimino. Os 36 novos titulares e suplentes do Conselho foram empossados no início deste mês em uma cerimônia no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Endel Cimino passou a integrar ainda a função de secretário-geral do Conselho.
Márcio Kleber, obrigado pelo convite, primeiramente, Estação Minas também. São projetos, programas que visam a melhoria da vida do jovem que é compreendido entre 15 até 29 anos, que é a maior faixa etária da população ativa que a gente tem. Então muito se desenvolve, muito se fala sobre alguns programas, mas que não visam prioritariamente esse público, que é o mais atingido, inclusive, por conta de violência. Aí temos aqui municipalmente, e que a gente já fez adesão no governo passado ao programa Juventude Viva e outros programas também que a gente está captando verbas, recursos e investimentos. Eu posso destacar inclusive o ID Jovem, que vem sendo muito procurado aqui no município também, e a gente, com essa abertura que a gente tem agora no Conselho Estadual de Juventude, o qual foi eleito com quase 300 votos, a gente tem essa possibilidade de expandir esses programas e conseguir a captação de verbas e outros investimentos também para o segmento jovem, assim compreendido nessa faixa etária que eu informei para vocês. Você disse que há uma procura muito grande pelo ID Jovem. O que é esse programa? O ID Jovem é um programa do governo federal que visa beneficiar aos jovens para eventos artísticos, culturais, esportivos, independente do jovem estar estudando ou não, de ter meias entradas, inclusive passagens gratuitas para ônibus interestaduais. Então o jovem que tem o ID Jovem, se ele quiser viajar até uma viagem interestadual de ônibus, ele vai ter 2 passagens por ônibus de graça. E isso não tem custo nenhum para o jovem. Ele pode, inclusive, aqui através do Conselho Municipal de Juventude, do qual também faço parte, estou como presidente, tirar e fazer aqui na Praça do Globo e participar desse programa para ter essas 2 passagens e isenções, inclusive vestibulares, concursos públicos e shows artísticos, culturais, esportivos também. Qual é a vantagem de nós, Barbacena, termos uma cadeira dentro do Conselho Estadual? Então, obrigado pela pergunta, e inclusive é a questão da representatividade, né? E a questão de ter o olhar mais específico do Estado para esse polo regional, não só a cidade, mas também o conglomerado aqui das cidades que compõem a nossa região, que é um polo macro-regional da Vertentes. Então aqui a gente consegue trazer algumas políticas públicas, projetos igual o ID Jovem, o Juventude Viva que eu mencionei, e outros recursos e políticas públicas prioritariamente para os jovens, inclusive. Né? Aí essa representatividade com a cadeira no Conselho Estadual de Juventude é uma voz da cidade fazendo valer nossos direitos. O Conselho voltou com suas atividades no ano de 2017, pois estava inativo desde o ano de 1987. Procura formular e propor diretrizes de ações governamentais voltadas à promoção de políticas públicas para jovens de 15 a 29 anos. A cidade de Alto Rio Doce prepara-se para seu 4º Festival de Gastronomia e o 3º Encontro de Carros Antigos. O evento, que a cada ano vem atraindo um público maior, será de 24 a 26 de agosto no Parque de Exposição, com entrada gratuita. Além da parte de gastronomia, tem diversas atrações artísticas. Na sexta-feira, a partir das 18h30, a Trinca, José Geraldo, Léo Figueiredo e Maurício Costa. No sábado, a programação inicia às 15 horas, com Los Paneleiros, Marlon Rodrigues, Rock Brás, Banda Parlamento, Márcio e Carlos Pureza. Encerrando o festival, no domingo, a partir das 14 horas, Banda Fax, o Alisson Passarini e a entrega da premiação aos vencedores do concurso de culinária. Começa a entrega de declaração do Imposto sobre Propriedade Rural. Veja em nosso próximo bloco. SAS abre inscrições para o processo seletivo. A vida passa, mas as lembranças são eternas. Um lugar para você se conectar com as melhores memórias já vividas, daquela pessoa especial que já não está entre nós. E invista em tranquilidade. Na compra de qualquer jazigo, nossa empresa ampara sua família com um seguro de vida por 1 ano. Parque Repouso da Saudade. Terceira cavalgada da Amazonas no CAV reuniu 46 Amazonas de Barbacena, São Paulo, Macaé, Rio de Janeiro, São João del Rei, Carandaí e Juiz de Fora. A cavalgada teve um percurso de 17 quilômetros, saindo do sítio Conceição, com destino à Fazenda Campo Verde.
mais uma organização do núcleo Campo das Vertentes do Manga Larga Marchador, no CAV. Segundo Janete Campos, vice-presidente do núcleo, a participação das pessoas vem sendo uma crescente a cada edição da cavalgada. Começou no último dia 13 o prazo para produtores rurais de todo o país entregar a declaração do Imposto sobre Propriedade Rural, o DIRT, referente ao exercício de 2018. O período de envio da declaração termina no dia 28 de setembro. A declaração é obrigatória para todos os proprietários dos diários rurais e podem ser feitas pela internet no site da Receita Federal. Pelas regras, está obrigado a apresentar o DIRT a pessoa física ou jurídica, proprietária, titular da área ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutária. Também está obrigado a fazer a declaração aquele que, entre 1º de janeiro e a data da efetiva apresentação da declaração, vendeu ou perdeu posse do imóvel rural. O Serviço de Água e Saneamento, SAS, em Barbacena, está com inscrições abertas para o processo seletivo para preenchimento de 31 vagas para auxiliar de administração, auxiliar de escritório, motorista, eletricista, encarregado, fiscal, operador de máquina, telefonista, mecânico e porteiro. Os interessados têm somente até o dia 21 de setembro para se inscrever através do site www.barbacena.mg.gov.br. O valor da inscrição é de R$ 50. O processo terá as seguintes etapas: prova escrita, prática e comprovação de experiência exigida para o cargo almejado. No próximo bloco, a 7ª Semana Ambiental Integrada, Casa de Cultura, apresenta a exposição de geoprocessamento. Sinta o sabor caseiro mais pertinho de você. Venha para o Gastro BQ Restaurante. Refeições preparadas com carinho, tão boa quanto a comida feita pela mãe. Com atendimento familiar e com uma localização privilegiada, o Gastro BQ Restaurante traz o melhor da tradicional cozinha brasileira para o seu dia a dia. São dezenas de opções no buffet self-service, servido de domingo a domingo. Ideal para seu almoço em família ou entre amigos. Agradar você, este é o nosso prato principal. Restaurante Gastro. Rua Moreira César, 52, bairro São José. Disque entrega 33 32 75 36. Nessa semana está acontecendo em Barbacena a 7ª Semana Ambiental Integrada. Trabalhando em parceria com diversas entidades públicas e privadas, a Semana Ambiental Integrada acontece na sede da Guarda Municipal e está aberta à visitação das 8 às 17 horas até o dia 24 de agosto. A Casa de Cultura de Barbacena se transformou em um espaço para exposição de geoprocessamento. Por meio de fotografias, os visitantes têm a oportunidade de ver a cidade por um ângulo diferenciado. Também integram a exposição fotos retratam Barbacena Antiga, pinturas de artistas sobre o município e obras de acervo da Biblioteca Municipal. A exposição está aberta à visitação das 8 às 17 horas até o final do mês de agosto. A Casa de Cultura localiza-se à Rua General Câmara, na área central da cidade. A Universidade de Música Popular Pituca divulgou na quinta-feira, dia 16, a relação dos aprovados no processo seletivo para 150 vagas para a prática de mais de 10 cursos na área musical, incluindo violão, canto, baixo, bateria, piano, trompete e engenharia de som e produção. A aula inaugural acontece nesta quarta-feira, dia 22. A presença é obrigatória e o não comparecimento significará a eliminação automática do aluno. Em nosso próximo bloco, o Direito em Resenha, com a doutora Ana Cristina Rigotti, respondendo a perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Nosso tema continua sendo sobre as redes sociais e, nesta semana, as publicações das campanhas eleitorais nas redes sociais. COI. Há mais de 13 anos prestando serviços odontológicos em Barbacena e região. O COI se aprimora continuamente, trabalhando com profissionais especialistas e buscando novas tecnologias, visando o conforto, segurança e o melhor atendimento técnico pessoal aos seus pacientes. E nesta busca pela plena satisfação dos seus clientes, ampliou sua atuação, abrangendo também atendimento médico e tratamentos, podologia clínica, oferecendo um local completo, destinado à sua saúde com um suporte diferenciado. Cuide do sorriso e da saúde de sua família com o COI. COI. Quem conhece, confia.
estamos aqui novamente com mais um Direito em Resenha, e aí também dando continuidade ao assunto das fake news, essa semana falando aí sobre os assuntos nas redes sociais voltadas para a área política, uma vez que iniciou na última quinta-feira aí a campanha eleitoral. Isso Obrigado, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos lá? Vamos então falar sobre as fake news voltado para a campanha política. Nós vamos responder a várias perguntas que chegaram dos nossos telespectadores. A gente agradece a todos que enviaram para a gente essas perguntas. A nossa primeira pergunta, doutor, é do Pedro. Ele pergunta o seguinte: fake news devem causar impacto nas eleições de 2018? Sim, as apostas dos analistas políticos, pesquisadores sociais, são todas no sentido de que sim, o impacto deve ser muito grande. A experiência, né, com outros países, principalmente nos Estados Unidos e na França, demonstrou que o despreparo em lidar com esse tipo de situação acabou causando um impacto muito sério, muito grande no resultado das eleições, segundo os especialistas e analistas. A Argentina também e México recentemente tiveram problemas com esse tipo de dado inverídico, afetando a imagem e a plataforma política dos candidatos. Então, o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, desde o ano passado, quando houve a reforma da lei eleitoral, permitindo que as plataformas de internet fossem utilizadas pelos candidatos dentro de certos limites, né, que estão todos elencados lá no Código Eleitoral, nos artigos 57 e 58. Desde o ano passado, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral vem se preparando, vem fazendo uma força-tarefa com a mídia, os grandes jornais e a própria população para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas a aposta é que haja, assim, ainda assim, né, elas sejam utilizadas durante o período de propaganda eleitoral, e todo mundo está preparado para evitar que isso aconteça. Mas a aposta, Pedro, é que, infelizmente, isso venha a acontecer, sim, e toda a luta, né, dos órgãos envolvidos é para evitar que isso efetivamente aconteça. Nós estamos aí há poucos dias de uma campanha eleitoral que já está a todo vapor. Já se percebe muito forte nas redes sociais, inclusive no Facebook, já a grande quantidade de propaganda dos candidatos. Já se dá para perceber que há notícias falsas em relação a essa campanha? Olha, como a propaganda eleitoral foi oficialmente liberada, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir do dia 16, eu não vou arriscar afirmar que já existe alguma notícia classificada como fake news e exposta ao controle do tribunal e de outras organizações que estão envolvidas nesse combate às fake news. Eu não sei efetivamente dizer se oficialmente já houve alguma notícia classificada nesse sentido, mas provavelmente vai aparecer, né? Já se constatou que a grande fonte de informação dos brasileiros hoje em dia é a internet. Ele busca informação dele na internet. Então, é muito provável que isso aconteça, mas até o momento, né, da liberação da propaganda eleitoral para cá, não sei dizer se já existe alguma notícia classificada dessa forma. Tá? Bom, o Vitor Genkel, ele fez a seguinte pergunta: os novos canais de comunicação, como o WhatsApp, ele pode ampliar a disseminação desse conteúdo de origem falsa? Sem dúvida nenhuma. Aliás, o WhatsApp está muito presente hoje, né? Exatamente. Ele, como a gente acabou de dizer, uma grande parte da população busca informação na internet. Como a origem do termo, inclusive, né, fake news, ele surgiu justamente de campanhas eleitorais em outros países, que é você atacar aquele candidato através da disseminação de uma notícia falsa a respeito dele, o que é muito ruim para a democracia. Você tem que partir do princípio que a sua escolha está vinculada à sua reflexão. Na hora que você vai decidir qual candidato você vai escolher para dar o seu voto para ele, é a sua reflexão que vai motivar a sua decisão de votar nesse ou naquele candidato. E o ideal é que isso seja feito com base em informações corretas, com base em informações sobre a proposta dele, e não sobre informações incorretas,
manipuladas, inventadas, inclusive. Então, o grande dano é que isso atinja o poder de decisão do eleitor por motivos que não são verdadeiros. Esse é o grande problema, né, dessa disseminação desenfreada de notícias falsas. Principalmente porque o foco delas é a pessoa, não é o projeto. E o que interessa para o eleitor é saber qual o projeto que esse candidato tem para oferecer para o país nesse momento. São várias perguntas, nós agradecemos novamente as pessoas, nossos telespectadores, pelas perguntas enviadas para nós. Agora, o Carlos de Souza, a dúvida dele é o seguinte, doutora: por que se ouve e lê tanto sobre fake news nas mídias sociais? Justamente pelo potencial destrutivo delas, Carlos. A gente já discutiu isso aqui, né, em outros programas, mas é sempre bom voltar nessa temática. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o alcance de uma rede social, seja ela, né, de mensagem, que é o WhatsApp, o Twitter, Facebook, Instagram, enfim. O alcance deles é muito grande, são muitos usuários. A rapidez também com que uma informação se dissemina através das redes sociais é assustadora, imensurável, não tem nem como medir, né, a rapidez com que uma notícia se espalha. E essa notícia, sendo manipulada, falsa, dirigida a algum tipo de ofensa ou dano à imagem da pessoa, a consequência disso, o dano que ela causa é muito grande. Pode chegar, inclusive, a dano financeiro. A gente já discutiu sobre isso também. Várias empresas estão monitorando esse tipo de notícia alusiva aos produtos, aos serviços dela, justamente porque propaga muito rápido. O efeito, ainda que você recorra à justiça, consiga tirar aquela matéria do ar, o efeito, ele se propaga no tempo e na memória das pessoas, e nem sempre a pessoa que leu ou propagou uma notícia falsa, ela vai saber depois que essa notícia é falsa, né? Então aquilo fica meio que gravado na memória, sem que a verdade seja restabelecida. Então isso, em termos de comércio, indústria, propaganda, prestação de serviços, imagem das pessoas e agora, né, na propaganda eleitoral, o efeito é muito nocivo. Então é por isso que o assunto tem sido exaustivamente debatido, tem sido objeto de preocupação das empresas e dos órgãos públicos, porque o efeito é imprevisível, né, qual o alcance dele, e ele geralmente é muito deletério, é muito prejudicial à honra, à imagem e aos negócios das pessoas. Tá? Bom, agora, como é feita a punição e a interpretação dos conteúdos divulgados? Esse é um questionamento do Arthur Valgardi. Certo. Bom, em termos de propaganda eleitoral, essa é justamente uma dificuldade enfrentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que já identificou e não ignora o potencial ofensivo de uma fake news em tempos de propaganda eleitoral, e ele se debruçou sobre o assunto, inclusive chamando os maiores órgãos de jornalismo e de mídia brasileiro para procurar uma solução para o caso, justamente porque a dificuldade de identificar e analisar, ela não é assim à primeira vista. Claro que alguns cuidados básicos, né, do cidadão comum que lê uma notícia, você observa se o site é confiável, você observa se a linguagem, a gramática daquela notícia, se for muito errada, muito escandalosamente mal escrita, já é também um indício de que essa notícia não é confiável, mas geralmente você tem que passar por uma análise da fonte, da exatidão dos dados, para ter certeza de que aquela notícia é realmente falsa. Então, o que acontece? Existem, por exemplo, de imediato, você pode recorrer a alguns sites que já são especializados nesse tipo de identificação e noticiar que aquela notícia é falsa. Tem o boatos.org.br, tem um site também da revista Veja, que chama Me Engana Que Eu Posto.com.br, onde você, às vezes você já acha lá a matéria dizendo que aquela notícia é falsa, ou você pode mandar a sua dúvida para um desses sites, né?
Agora, na parte eleitoral, alguns tribunais superiores dos estados, eles disponibilizam telefones e sites onde você pode mandar sua denúncia, sua dúvida, que eles vão analisar essa notícia e dar um retorno para o público, seja no site, ou seja através de um e-mail, ou mesmo respondendo a uma mensagem. E se você está acompanhando o candidato que você já escolheu, se você acompanha toda a publicação, todo o trabalho dele, fica até mais fácil você, ali nas redes sociais, olha, essa publicação que não é uma publicação real, não condiz com aquele candidato que eu já estou acompanhando há algum tempo, sobre a trajetória dele, sobre as propostas de trabalho, né, doutora? Exatamente. Né? Bom, agora, é muito difícil definir o que são notícias falsas em meio ao volume de notícias nas redes sociais. O Fábio Malina que mandou. Sim, é difícil, sim. É por isso que todo esse trabalho desses órgãos envolvidos com as eleições foi desenvolvido em parceria com a população. Porque a partir de uma denúncia você vai investigar, né, o potencial ofensivo e a veracidade daquela informação. Desde o ano passado, como a gente já disse, o Tribunal Superior está muito preocupado com essa situação. E ele lançou um projeto que é uma iniciativa muito interessante e que o público precisa ser informado a esse respeito, precisa conhecer, visitar o site, que é o programa Comprova. Esse site ele reúne 24 órgãos da mídia nacional comprometidos em receber, investigar, né, receber denúncias e às vezes até investigar por conta própria toda notícia que tiver indícios de que é uma fake news. Se pelo menos 3 redações desse grupo investigarem, analisarem e concluírem que a notícia é falsa, eles publicam no site e também nos órgãos de mídia envolvidos nesse projeto. É um projeto muito interessante, muito confiável e é uma fonte de informação para o cidadão muito segura. Você acessa pelo www.projetocomprova.com.br. Já tem uma quantidade muito boa lá de notícias que é interessante a pessoa ler e já ficar melhor informada, além de outras iniciativas, como eu disse, dos próprios tribunais, o cidadão encaminhar a denúncia e receber um feedback a respeito. Tá? Muito bom. Agora dizem que as fake news não são a doença, e sim um sintoma. A doença é a polarização política? Olha, existem posições de vários pesquisadores sociais, filósofos, analistas políticos que consideram essa afirmativa válida, sim. Eles partem do princípio do objetivo da fake news, que é prejudicar a campanha de um determinado candidato, distrair a atenção do público para o que realmente precisa ser discutido e debatido, que na verdade são os projetos, as plataformas, as agendas políticas desses candidatos, é o que realmente interessa. Mas uma notícia escandalosa, ela sempre desperta muita atenção, né? Ela é disseminada com muita rapidez enfim, distrai a atenção do público para o que realmente interessa. Então, essa seria a origem da fake news. O objetivo prático de inventar e disseminar uma fake news é justamente manchar a imagem daquele candidato e fazer com que a principal questão, que é a agenda política dele, fique no segundo plano. Se você pensar que isso, do ponto de vista da polarização política, né, vamos dizer assim, da ideologia muito radical, fornece um alimento maior para a disseminação dessas fake news, faz todo sentido. Mas é preciso considerar que essa questão da fake news não ser o sintoma, né, e sim a doença, partindo do princípio de que a polarização política fomenta isso, é uma discussão mais sociológica. Não existem dados que comprovem isso. É uma pesquisa, né, uma análise comportamental que faz muito sentido, tem bases de discussão muito sólidas, mas é uma opinião dos pesquisadores. Tá?
Bom, nós temos aqui a pergunta do Pablo, nós já até falamos sobre esse questionamento aqui. Já temos leis para combater o problema? Tem. Existem leis na legislação comum, que foram aquelas que a gente já discutiu, a questão dos crimes contra a honra, a calúnia, injúria e difamação. E o Código Eleitoral também prevê a prática desses crimes, prevê o direito de resposta quando alguém se sentir ofendido. Está no Código Eleitoral nos artigos 57, 58 e 324 e 325. Então, existem sim leis para combater as fake news, especificamente, que é o que já está previsto no Código Eleitoral, tendo em vista que os candidatos vão poder usar o ambiente virtual para reforçar os seus pontos de vista. É importante alertar que o candidato não pode usar a internet para fazer propaganda eleitoral na essência. O que ele pode fazer nas redes sociais é compartilhar posts, e todos eles escritos e editados pelo candidato ou pelo partido político. Pessoa jurídica jamais pode usar a internet para fins de propaganda eleitoral. Tá? Isso é importante, a gente pode até falar disso num próximo programa, que é uma parte bem extensa do Código Eleitoral, muito interessante, e que é importante a população saber disso. Porque, como a gente disse, o poder de decisão dela está embasado na reflexão, e essa reflexão, ela precisa de elementos corretos e verdadeiros. Por isso as fake news são tão nocivas, porque ela interfere na democracia a partir do momento em que ela muda a decisão do eleitor, né? Então, é importante saber que tudo isso está regulado no Código Eleitoral. E tanto o Código Eleitoral quanto o Código Penal mesmo, comum, eles prevêem, sim, punições para esse tipo de comportamento, né, caracterizado pela disseminação de notícias falsas. Bom, nós estamos aí com poucos dias de campanha eleitoral. Sim. Já percebemos assim a forte presença da campanha nas redes sociais. Sim. Sem dúvida, as redes sociais serão bombardeadas pelos candidatos. Nós temos só no estado de Minas, são mais de 1.400 candidatos a deputados estaduais. São mais de 800 candidatos concorrendo aí à vaga a deputado federal, 9 ao governo do estado e 13 para senadores. Imagine todos esses candidatos colocando sua propaganda nas redes sociais. Isso nós estamos falando só de Minas, mas vem de todo o Brasil. Então, é importante ficar atento. Vamos, então, no próximo programa, continuar falando sobre as propagandas eleitorais nas redes sociais, porque existem muitas dúvidas e você pode continuar a fazer o nosso programa, que é o Direito em Resenha, mandando suas perguntas para o próximo programa. Doutora Ana Cristina vai mandar para o nosso e-mail jornalismo@estaçãominas.com.br ou para a nossa hashtag jornalismoestaçãominas. Doutora, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, até o próximo programa. Há 28 anos no mercado de Barbacena e região, a Temperos Prático busca soluções práticas, otimizando o preparo dos alimentos, levando o melhor sabor à mesa das famílias. Pensando no seu bem-estar, a Temperos Prático utiliza somente ingredientes de qualidade, frescos e naturais, produzindo temperos, condimentos e molhos de forma artesanal, mantendo assim o sabor natural dos ingredientes. Surpreenda sua família e amigos. Com uma pitada de sabores vibrantes, a Temperos Prático dará um toque especial a seus pratos. Nós estamos recebendo aqui no nosso quadro de entrevista, famoso aí, respeitadíssimo chefe de cozinha, o Rony Peterson, de Barbacena. Obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui com a gente nesse quadro de entrevista. Bom, Márcio, eu que agradeço e poder estar aqui, receber esse convite, fico muito lisonjeado, e saber o que é de Barbacena e saber que é algo que é para a nossa cidade, para o nosso povo, eu fico ainda muito mais feliz ainda. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória, da minha história e prestigiando essa cidade que é tão querida por mim. Bom, Rony, eu já conheço você já há um certo tempo, já vi algumas atuações, já presenciei algumas atuações no universo da culinária, e percebe-se uma paixão, né, por aquilo que você faz. De onde vem todo esse amor pela essa culinária e pela cozinha?
Olha, Márcio, na verdade eu não tinha vocação nenhuma para a cozinha, assim, não tenho na família alguém que tivesse aquele dom, uma avó, né, alguém que tivesse aquela cozinha nata, não. Eu acabei indo para a cozinha, é a cozinha que me escolheu de uma maneira. Eu sou de uma família grande, né, vários irmãos e os pais tendo que trabalhar, e eu acabava sobrando por ser o mais velho lá na família de 5, para fazer um mexido, fazer um arrozinho, um feijão ali para garantir a janta, o almoço dos meninos, enquanto o pai e a mãe estavam naquela luta ali, então eu acabava fazendo. E às vezes aparecia um amigo, outro experimentava, inclusive o Alexandre e o José Roberto, que hoje são profissionais também da gastronomia, e acabaram me inscrevendo, né? Me propuseram essa oportunidade de fazer o curso no Hotel Grogotó, no Senac, e fizeram a minha inscrição e me falaram: Rony, fizemos sua inscrição lá para a gente fazer o curso junto, você já tem um dom aí. E minha mãe mexia com os doces também, a gente fazia doces, eles iam lá rapar o tacho. E aí achava muito legal isso e acabaram me inscrevendo. Eu falei: eu não vou ser cozinheiro. Eu achava que eu ia para um outro caminho. Tem militares na família, e o pai às vezes imaginava outra coisa. E acabou que a cozinha acabou me escolhendo. E essa questão de fazer com paixão, esse carinho, isso sim eu tenho uma herança, né, que acaba aprendendo com os pais. Meu pai, minha mãe sempre, tudo que eles dispuseram a fazer, fizeram com muito entusiasmo e sempre colocaram isso na gente. Então eu falei: já que eu estou aqui, estou fazendo, vou fazer bem feito. E aí fui me apaixonando, e hoje é uma paixão que é difícil de se largar. Viu? Então você sempre percebeu lá na sua casa mesmo, preparando lá o vestido para os irmãos, você já dominava bem a cozinha? Pois é, eu lembro eu ainda um pouco menor, aí, mesmo sem uma herança, mas para aprender a se virar, meu pai me ensinando a fazer um arroz. E aí tinha até uma historinha legal, que ele punha uma panela lá, aquelas panelas de alumínio. Hoje não pode, alumínio faz isso, faz aquilo, mas na época aquele alumínio batido, jogava o arroz ali, o arroz tinha que torrar quase igual uma pipoca, e ele falava: olha, tem que fazer terro, e era o barulho que a colher fazia dentro da panela, e aquilo acabava me chamando a atenção, e foi assim que eu aprendi a fazer a primeira coisa na cozinha, o arroz, e foi o que ele me ensinou. E depois a mãe ensinou um negocinho ou outro, aí fazia um se virado lá com os meninos, mas nunca imaginava que eu ia para a cozinha, trabalhar com comida, com alimentação de jeito nenhum. E você hoje também atua na área de ensino, passando aqui toda a sua experiência, né, no Senac. É importante, você algum dia imaginou estar dentro de uma sala de aula ou ali na cozinha ensinando? De jeito nenhum, Márcio. Na verdade, quando a primeira experiência que eu tive com o curso de cozinha, eu olhei lá um antigo professor, né, hoje falecido, e que me inspirou bastante também, mas que no primeira pressão que eu tive dele, eu falei assim: é ruim que eu vou fazer curso de cozinha. José Antônio da Costa, o Costa, um antigo chefe de cozinha lá, e aquele estilo dele de falar, eu falei: não quero isso para mim não, que esse cara está achando que eu não gostaria de, não imaginava nunca estar numa sala de aula ou com cozinha e tudo, até que eu tive a oportunidade de conhecer a cozinha, cara, e numa dessas visitas, né, que os alunos novatos vão conhecer a cozinha e tudo, eu tive a experiência com um amigo que já estava fazendo o curso, né? A turma sempre andava assim, uma turma novata, uma turma antiga. Então a turma que já estava lá, 2 amigos que já estavam lá dentro, me convidaram para a Câmara Fria dos Doces, meu amigo. E ele falou assim: vem cá para você experimentar um doce aqui. Né? E os instrutores tudo para lá, e eu comi um doce escondido na Câmara Fria. Era um quindim, cara. Peguei aquele quindim inteiro e botei aquilo na boca, aquela delícia. Para ninguém ver que você está... Ninguém estava vendo, comi aquele inteiro escondido, e foi assim um gatilho também, sabe? Falei: oxa, que negócio bom, é isso que a gente aprende a fazer aqui. Então aquilo ali também foi algo que começou a me dar me despertou o primeiro interesse. E aí vendo, né, a escola, vendo os professores ensinando, vendo os alunos, hoje quantos alunos, né, a escola Hotel Grogotó, o primeiro hotel escola da América Latina, proporcionou para esses jovens e para mim. E eu te digo, eu sonhava, depois eu comecei a sonhar: não, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que dar aula aqui, eu tenho que ser igual são esses profissionais que estão aqui. E as coisas foram acontecendo. Eu tinha 17 anos na época, então ainda, né, meio que indeciso, então, mas aquilo começou a me vislumbrar de alguma maneira, e eu acabei me encantando e eu tive a grata oportunidade de prestar um concurso lá, e hoje fazer parte do quadro Senac Minas. Então hoje, somando aí o tempo que você fez o curso com o tempo de experiência hoje na cozinha, no universo da culinária, você já está aí com 25 anos
né, trabalhando e atuando na área da cozinha. Você se tornou uma grande referência, não só para Barbacena, mas para o Brasil como um excelente profissional desta área. Isso recai uma responsabilidade maior sobre o Rony Peterson? Olha, Márcio, sim. Eu tenho uma frase que não é minha e que eu garanto que muitas pessoas já ouviram ela também, quem já assistiu os filmes da Marvel, aí, o antigo Homem-Aranha, que grandes poderes traz grandes responsabilidades. E assim, eu não diria que são grandes poderes, mas apesar de que eu costumo dizer, e eu digo para os meus filhos, para os meus alunos e clientes, e as pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer, que eu tenho um grande poder na mão, e todo profissional que lida com alimentação, ele tem um poder muito grande, porque eu posso ir primeiro ao produtor, né, lá do produtor até a pessoa que vai consumir aquele alimento no mesmo dia. Eu posso ter esse contato, esse poder de estar com um e com o outro ao mesmo tempo. Segundo, eu tenho um poder na mão de encantar uma pessoa para o resto da vida, né? Que é o poder de fazer com que ela se encante com aquele alimento, com aquele prato, com aquele preparo e guarde aquilo na memória gastronômica dela para o resto da vida. E tem o poder também de desagradar para toda a vida, hein? Então eu acredito que com esse poder a responsabilidade aumenta. Primeiro, eu faço parte de uma instituição de ensino. Eu trabalho com a formação e capacitação profissional de pessoas, né, dando para eles a oportunidade, para muitos, a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Para outros, uma busca de uma nova oportunidade no mercado, né? E para outros que estão se encontrando. A gente acaba inspirando as pessoas com a sua história, com o trabalho que você faz. Então a responsabilidade cresce, sim. Hoje o mercado está mais exigente, né? O mercado da gastronomia, a gente vê que os grandes restaurantes, lanchonetes, hoje tem que ter o profissional formado para estar respondendo pela área da alimentação daquele estabelecimento. Isso é importante hoje? Como que você vê essa exigência para o mercado e para oferecer um alimento mais de qualidade para a população? Olha, Márcio, é super importante. Eu acredito que a gastronomia, isso é uma frase que eu trago como clichê também, que tudo que você olha hoje tem gastronomia. Se você buscar um canal na TV, né, hoje ele tem gastronomia de manhã até à noite. Se você abre um jornal, por mais notícia que ele tem, ele vai ter uma página exclusiva falando de alguma coisa sobre a gastronomia. Na novela, nos filmes, tudo está ligado à comida. E nada não poderia ser diferente. A gastronomia, a comida, ela é a cultura, ela é a identidade de um povo. E como as pessoas começaram a ter mais acesso, mais conhecimento, obviamente, os estabelecimentos, restaurantes e todos os gêneros, né, do segmento de alimentação precisam se qualificar, precisam estar pronto para receber esse cliente mais exigente. E nada melhor do que ter um profissional capacitado, bem treinado, conhecedor e principalmente pesquisador, né? Deixou de ser aquele profissional que é fazedor de coisas, né? Só chega na cozinha e prepara. Executor, tem que fazer salada, tem que lavar alface, não. Hoje o mercado exige um pouco mais, precisa de ser um ser pensante daquilo ali. E não, e quando eu digo pensante, não é pensar só em fazer outras coisas, é em valorizar um produto que está na sua região, na sua localidade, é aquele produto que é característico daquele local ou que tem um fornecedor bacana. Então, tudo isso faz parte da pesquisa, da busca, do estudo. Então, é super importante ter um profissional qualificado, sim, no estabelecimento. Passa até a conhecer aquele cliente que está indo no restaurante todos os dias para alimentar, ele tem esse conhecimento maior. É necessário, porque o cliente já sabe, né? Muitas das vezes o cliente vai para um lugar e ele sabe o que ele quer comer, a textura, o ponto que ele quer. Então, hoje nós já temos muitos clientes que são bons gourmets, né? Ele estuda tanto, viaja tanto, experimenta, procura. Ele não é um profissional da área, mas ele conhece do ofício de alguma maneira. Então, se você não tem por detrás da sua cozinha um profissional qualificado, obviamente você acaba perdendo esse público. Bom, você viaja por vários países, participando de alguns concursos, como na Colômbia, na Bolívia, levando alunos para esses concursos de culinária. Isso enriquece a experiência do Rony Peterson e também dos alunos da própria escola Senac? Claro. Eu acho que essas competições, ela me fez crescer muito, né? Porque a primeira oportunidade que nós tivemos, isso aí começou lá em 2003, né? Uns concursos nós tivemos no Rio Grande do Sul, representando um pouco da gastronomia mineira e tal. E a primeira experiência internacional foi em Londres, onde que nós estivemos lá mostrando toda a técnica que as escolas do Brasil
podem oferecer. E quando eu digo escolas, eu digo o Senac, né? Que o Senac pode oferecer. E lá eu tive a oportunidade de estar com outros 35 países fazendo a mesma coisa, praticando as mesmas técnicas ou técnicas inovadoras. Então isso realmente me fez crescer muito como profissional. E desde então a gente vem se aperfeiçoando para estar no meio desses chamados grandes, né, nomes de formadores de profissionais no mundo. Né? Eu não digo de grandes chefes, eu diria de grandes escolas capacitadoras de ensino. E nós tivemos, em Londres, tivemos uma grata surpresa de ficar com o 4º lugar lá, com a primeira vez da participação do Senac em 35 países, do Brasil, perdão, em 35 países participando. E isso eu estive participando da preparação de um aluno da Bahia. Quando nós entendemos um pouco aquele contexto, nós viemos para Barbacena e na Escola Grogotó conseguimos garimpar aqui e preparar um aluno que passou por todas as etapas, nacional, estadual, nacional, até chegar em Leipzig, na Alemanha, representando o Brasil também na competição. E tivemos, né, há pouco tempo atrás, na Colômbia também, com o 3º lugar, representando o Brasil, com um aluno que saiu daqui, da cidade de Barbacena, da Escola do Grogotó. Então, desde quando nós conhecemos essa competição, sempre estivemos pleiteando um pódio, sempre bem perto ali dos grandes. Isso nos faz crescer muito e aprender bastante também. E a culinária brasileira, como que ela é vista por esses países que você já passou? Olha, nós temos uma riqueza culturais e as riquezas em insumos, em matéria-prima. Então, com certeza, os países Europa, de um modo geral, e Ásia, se a gente for estender um pouco mais, são extremamente encantados com as nossas riquezas, né? E o Brasil tem se destacado. Nós somos um país muito jovens, quando se fala em gastronomia, 500 anos não é nada perto de outros países que já estão nessa trajetória há muito tempo, mas o Brasil avançou muito, porque começou a trabalhar com as técnicas corretas, usando essa riqueza que nós temos de insumo e de matéria-prima. E não tem quem não se encante com a nossa comida, né? Nós temos grandes referências, lógico, a comida paraense, nós temos a Bahia, mas quando se fala em comida brasileira em um país fora, eu costumo brincar que você vai no restaurante, comida brasileira, primeira coisa que você vê, um tropeiro, um lombinho, um torresminho. Então eu acho que a comida mineira, de alguma maneira, ainda tem um quê a mais de encantamento aí, quando se fala no exterior, quando se fala de restaurante, comida brasileira no exterior. E como é levar o nome de Barbacena e da própria escola para outros países? Olha, para mim assim uma honra, né? Eu me sinto extremamente honrado e abençoado, principalmente. Eu acho que eu sou, além de tudo, sem sombra de dúvida, um homem muito abençoado, sabe? Porque são oportunidades que todo mundo poderia ter e eu as tive de estar fazendo aquilo que eu amo, de estar levando o nome da minha cidade, que Barbacena, eu tenho um mote aqui, #Barbacena em todo canto, isso aí eu não abro mão, eu falo onde eu estou, eu falo e brinco com as pessoas, olha, aqui é muito bom, mas eu tenho um lugar melhorzinho que é em Barbacena. Então, para mim é uma honra muito grande poder representar e falar que sou de Barbacena e poder levar o nome dessa cidade em outros lugares, estados, países, cidades. É muito legal. Bom, a gente vê que você participa aí vários eventos pelo Brasil, eu listei alguns, o Balaio do Café em Patrocínio, Semana de Gastronomia na Câmara dos Deputados em Brasília, Festival de Gastronomia de Tiradentes, Semana de Gastronomia Mineira no Rio de Janeiro, as gastronomias regionais em Minas Gerais. Como que você vê esses tipos de eventos pelo Brasil no incentivo na melhoria da economia, da gastronomia nossa no Brasil? Tá aí mais um motivo, né, para a gente se preparar e se qualificar, para você ver como que cresceu esses tipos de evento no Brasil do modo geral. Hoje não tem uma localidade, uma cidade que não tem ali algo que seja voltado para a gastronomia e que numa festa, que seja uma quermesse, né, como se chamava, que não tenha algo que seja voltado para a gastronomia. Seja ali uma broa de milho, seja um fogão a lenha fazendo um biscoito de polvilho, seja em Patrocínio falando de café, onde que eu tive a oportunidade lá pelo 2º ano consecutivo, estar preparando pratos à base de café, onde que nós temos ali uma localidade, um lugar que é riquíssimo na produção de bons cafés. E quando você fala também
de outra cidade, como São Lourenço, aqui nas Mantiqueiras, falar dos queijos das Mantiqueiras. Quando você vai para Poços de Caldas e fala dos azeites, que é outra joia que Minas Gerais tem nas mãos, né? Hoje faz 10 anos, hoje não, esse ano faz 10 anos da primeira prensa do azeite a frio no Brasil, que foi em Maria da Fé, né, que é uma cidade no sul de Minas. Então, quando você tem a oportunidade de estar nesses lugares e ver as riquezas que nós temos, isso só evidencia mais ainda do que eu disse, o quanto que o Brasil está crescendo e quanto Minas está contribuindo para o crescimento gastronômico do país no modo geral. Então, eu acredito que estar nessas cidades, vivenciando tudo isso, evidencia ainda mais a importância da gastronomia para um povo. A gente sabe que nesse evento você está sempre lá, às vezes como o chefe de cozinha responsável, sempre com um grande destaque, como agora vem aí o Festival de Tiradentes. Vai estar lá novamente este ano? Estarei lá. Tiradentes ele tem um quê especial na minha trajetória, porque hoje eu estava até comentando com uma pessoa em BH, e eu falando que Tiradentes, eu fui para lá quando aluno, né, aprender os primeiros festivais, o Senac sempre foi muito ativo lá, e como aluno, os nossos alunos acabam participando das etapas com a chegada dos chefes, o apoio, as oficinas, as cozinhas ao vivo e tudo isso. E quando nós viemos, só vinham chefes da Europa, e você via aquele Claude, você via Laurent, você via Manuel Bassolet, você via aqueles chefes europeus, estrangeiros, todos andando ali, você ficava, nossa. E no Brasil, ser cozinheiro na época, né, quando eu digo 2,5 décadas atrás, não era assim, com todo esse glamour, não tinha toda essa mídia voltada para o profissional da cozinha. Então a gente ficava meio que assim, fazendo curso de cozinheiro, né, falava meio baixinho. Hoje não, estou fazendo curso de chefe, né, hoje eu vou ser chefe de cozinha. Então tem tudo isso. E Tiradentes participou muito disso para mim, que eu falava, via aqueles caras falando, pô, é legal, olha, eu quero fazer isso um dia. E o Tiradentes me proporcionou isso, tanto ter essa vontade, abrir os meus olhos para isso, quanto trazer esse termo gastronomia, chefe. Eu acho que Tiradentes contribui isso muito para o Brasil, do modo geral, e principalmente para mim, que estou lá desde os primeiros festivais. O ano passado, né, tive a grata felicidade de ser homenageado como um chefe que contribuiu para o desenvolvimento, pelo que o festival é hoje. E mais um ano estaremos lá, vou fazer o festim de abertura. Esse ano Ceará homenageia Minas Gerais. O tema do festival esse ano é os 300 anos de Tiradentes, e evidenciando, obviamente, a riqueza que é a gastronomia mineira. Então, chefes de nomes dentro do contexto da cozinha mineira, brasileira, obviamente, vão estar naquele lugar. E eu tenho a grata felicidade de estar lá, abrindo o festival com um festim, assinando junto com o chefe Léo Gonçalves, do restaurante O Menino e o Mar, do Ceará. Nós vamos estar juntos dia 24, abrindo um festim lá. Logicamente, você envolve também os seus alunos nesse Festival de Tiradentes. Nós estamos no projeto de preparação de 2 competidores que estarão um deles, né, estará representando o estado de Minas Gerais no Espírito Santo agora no fim do ano, valendo uma vaga para a Rússia em 2019. E eles estarão me acompanhando, bem como os alunos de MBA, os nossos alunos do curso de graduação, nossos alunos do curso de cozinheiro. Todos eles terão, de alguma maneira, a oportunidade de estar vivenciando com a gente lá o trabalho desses chefes, as oficinas e todo o contexto que gera em torno da gastronomia em Tiradentes. E o Rony Peterson, quando tem casa, também vai para a cozinha ou dá esse descanso? Olha, não. É raro eu estar em casa, mas eu tenho uma coisa em casa que às vezes as pessoas... Eu conheci a minha esposa fazendo o curso de cozinha. Nós fizemos o curso junto. Então, quando eu estou em casa, eu quero comer uma boa comida, e ela faz, tá? Ela tem um dom de fazer uma boa comida que é incrível. A parentela toda sabe disso, meus cunhados e irmãs dela, e todo mundo sabe que os sobrinhos falam que a comida na casa da tia Paula é sempre boa, né? Aí eles acham porque o Rony é cozinheiro, é chefe. Não, essa graça vem dela mesmo, que manda muito bem. E eu gosto, sabe, eu tendo a oportunidade, eu paro um pouco em casa na verdade, mas eu tendo a oportunidade, eu gosto de agradar os familiares, gosto de sempre estar fazendo alguma coisa, e eu estando em casa eu vou sim para a cozinha, mas na maioria das vezes eu gosto de comer o bom guisado que ela faz, as costelinhas, os lombos assados, as coisas que ela prepara lá com muito gosto e que agrada bastante.
Em casa, ela é a dona da cozinha. Em casa, a Ana Paula é a dona da cozinha, sem sombra de dúvida. Nós agradecemos mais uma vez por ter deixado nós apresentarmos um pouco mais sobre a sua história, falar um pouco mais aí da culinária do Brasil, do ser chefe de cozinha, que hoje é tão importante para nós, enquanto brasileiros. Então nós te agradecemos mais uma vez. Ô Márcio, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui nesse papo legal com você e dividindo um pouco aí com os barbacenenses, com todos os que acompanham aí, a Estação Minas, o programa também. Então, é um prazer sempre. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.